Olá pessoas, eu prometi pra vocês vídeos levinhos de mês do orgulho, então hoje estamos aqui com uma lista de fantasias com representatividade pra você ainda conseguir colocar na sua listinha de leitura do mês, tá bom? Separado inicialmente pelas criaturas que aparecem nesses livros, mas as coisas foram saindo um pouco de controle e tem até algum livro que algumas pessoas vão dizer que na verdade é ficção científica e não fantasia, mas decidi colocar ele aqui. Eu tinha o plano também de lançar uma outra lista só de romances, mas eu cheguei à conclusão de que tem muitos anos que eu não leio romances. Não em quantidade suficiente pra fazer isso render. E ainda assim, quando eu leio um livro que o foco é o romance, tem elementos fantásticos, né? A famosa romantasia. Então já não se encaixa tanto assim em romances, no máximo. Mas fica aqui a menção rosa a Layla Green. Não está nem aí. E é isso. Se você quer uma baixa fantasia ali contemporânea, que tenha vampiros, eu te represento, não, eu te recomendo. As palavras, elas estão se embolando. Sangue Fresco, que é um romance sáfico entre duas jovens adolescentes numa escola pra vampiros muito chiques. Mas o negócio é, uma dessas garotas, ela é pobre, e ela só tá lá porque ela ganhou uma bolsa, e a mãe dela não queria que ela fosse, por alguns motivos que a gente vai descobrindo no decorrer da narrativa. Mas quando ela entra em contato com essa aristocracia vampírica, né, essa vampirocracia, ela descobre que tem todo um sistema de opressão de vampiros que tá operando não só naquela escola, mas em todo mundo. Então, o foco desse livro não é o romance, é uma investigação, um suspense e tal, não sei o que, mas ao mesmo tempo o romance é muito bonitinho. Eu li há alguns anos, eu gostei bastante quando eu li. Eu acho que o ritmo dele é interessante, o ritmo conforme você vai fazendo novas descobertas. Ao mesmo tempo que tem o caso, né, sendo investigado, a gente tem o passado das duas meninas que no início a gente não conhece tanto, né, o passado das protagonistas, mas a gente vai entendendo o que aconteceu pra elas terem essa relação que elas têm hoje em dia e vai vendo isso ser também consertado e melhorado. Se você está na vibe de piratas e sereias, eu não posso não te indicar Em Águas Profundas. Gente, eu fiquei completamente maluca e obcecada por esse livro. Na época que eu li, eu comprei ele pra dar de presente pra um dos meus melhores amigos, mas eu demorei tanto pra encontrar com ele, que eu li o livro antes, deixei vários comentáriozinhos anotados pra quando eu entregasse. Ele tem uma experiência de leitura um pouquinho melhor, né? Óbvio que eu li, eu coloquei os comentários em post-its, porque eu sei que ele não gosta que escrevam diretamente no livro, mas tem vários post-itinhos lá pra ele, inclusive até hoje eu não sei se ele já leu esse livro, eu vou encontrar com ele essa semana, eu pergunto. Provavelmente eu tô encontrando com ele, na verdade, no momento que esse vídeo tá saindo. Mas Em Águas Profundas conta a história de um príncipe que tá fazendo a grande viagem pra conhecer todas as partes do reino, porque ele acabou de chegar à maioridade, e aí, eventualmente, ele vai governar, a gente espera, né? Então, ele tem que conhecer as mazelas, os problemas e as pessoas e as partes do reino, né? E ele começa essa viagem, só que o barco onde ele está cruza com um barco pirata e lá tem um garoto que tá sequestrado. Eles resgatam esse garoto, só que eventualmente ele descobre que esse garoto é um tritão. E eles vivem um romance, assim, muito fofo, muito puro e ao mesmo tempo muito intenso. Eu lembro que uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa leitura foi exatamente o envolvimento e a conexão desses dois personagens, porque ela é muito bem construída. E assim, maravilhoso demais. Foi isso que me deixou abismada, que me deu vontade de ler outros livros do autor. Eu tô com um aí pra ler, inclusive. Agora, se você gosta da coisa da pirataria, mas não é exatamente sereia que você quer, eu te recomendo A Conquistadora de Estrelas. A Conquistadora de Estrelas já é um infanto juvenil de Natália Ávila. Conta a história de Cecília Cerúleo, que é a herdeira de um marquês, se eu não me engano, que é obcecada e apaixonada por navegar. E ela é uma garota muito inteligente. Então ela constrói e faz reparos no seu próprio barco, junto com dois amigos que são um casal também. Então aqui a gente tem, né, esse casal aquiliano como personagens secundários, e a gente tem a própria Cecília, que encontra uma estrela pra chamar de sua. Sim, esse é um romance entre uma pirata e uma estrela, gente. Eu acho incrível, ao mesmo tempo que eu nunca vi isso sendo feito. É um pouco óbvio por toda a coisa dos piratas, né, todo mundo que navegava ultimamente se localizar pelas estrelas, mas trazer essa percepção romântica deixou tudo incrível. E a gente tem não só as aventuras no mar, mas também a parte do mundo celestial, de onde vem a Ivy, que é a nossa estrela. Eu até tenho aqui, não sei se tá no quadro, acho que não,
um card das duas, do nosso casalzinho. Eu acho a coisa mais linda, elas duas. Então é um romance que ele demora um pouquinho pra acontecer, elas têm uma dinâmica de implicantes to lovers ali, mas quando acontece, ele é arrebatador. Paralelo a essa história das duas, a gente tem uma outra história acontecendo num reino vizinho, onde um artefato místico foi roubado, e aí a gente vai vendo as coisas se conectando aos poucos pra fazer sentido. Eu não tenho nada a pontuar como defeito desse livro pra mim. Vocês sabem que eu sou apaixonada pela escrita da Natália há muito tempo, né? Desde os primeiros lançamentos dela, eu vejo uma evolução muito grande. A Conquistadora de Estrelas foi um dos últimos lançamentos. A gente só tá esperando a versão estendida de Inicial. Pelo amor de Deus, Natália! Eu sou muito apaixonada por esse livro e por como ela constrói esse universo, inclusive dando profundidade a mais a outros trabalhos antigos dela que se passam ali no mesmo universo. E eu acho maravilhoso. Ela é uma autora que eu admiro demais. Vocês sabem que sempre que eu tenho a oportunidade de encontrar com ela ou falar sobre ela, aqui eu estou falando. Se você quer histórias de espíritos, eu tenho duas com protagonismo trans. Os Garotos do Cemitério, que se passa nos Estados Unidos, mas em uma comunidade latina, eu não lembro mais de qual, gente, não lembro mais de qual país da América Latina. A família do nosso protagonista tem uma vibe meio bruxesca ali, só que tem papéis de gêneros muito definidos, e ele, como homem trans, acaba não se encaixando completamente em lugar nenhum, pelo jeito que a família age. Mas todo o caos se instaura na vida dele quando ele meio que liberta um fantasma, e aí esse fantasma fica seguindo ele por muito tempo na tentativa de solucionar, seja lá o que rolou, pra esse fantasma conseguir seguir, né? Às vezes ele não esperava se apaixonar por um fantasma. Essa é uma história super divertida, é um romance jovem, né, com esse contexto sobrenatural, então eu gostei muito na época que eu li. E foi, eu acho que o primeiro livro com protagonismo trans que eu li. Dessa vez isso é um pouco mais uma questão na história, né, graças a toda a organização da família do protagonista, mas ainda assim tem muitas outras coisas pra você se identificar além disso. E a segunda história que eu tenho pra indicar aqui é Os Dois Fins de Gisele, que é também uma novela inspirada no balé Gisele, em que a protagonista é uma camponesa, então é uma fantasia mais medievalzinha, né, em que a protagonista é uma camponesa e que tá destinada ali a viver o resto da vida dela numa fazenda no canto da cidade, sabe? Vivendo a mesma vida que a mãe dela viveu e que a avó dela antes dela. E até tem um cara que é um amor por quem ela se interessa, mas eventualmente surge alguém que pode proporcionar pra ela o seu maior sonho, que é viajar, conhecer o mundo, sair daquela cidade. Então tem ali um triângulozinho amoroso, mais um triângulo de interesse, talvez. Mas desde o início a gente sabe como essa história termina, por quê? Mas desde o início a gente sabe que essa história não termina bem porque ela volta dos mortos pra se vingar. Então se você quiser ler Os Dois Fins de Gisele, vai aqui no link da descrição, porque essa é a minha novela e eu espero que tenha te interessado. Ela tá baratinha na Amazon, gente. Se você quer ler uma história com fadas, seres féricos, eu tenho de indicação pra vocês Sinfonia dos Corações Congelados, de Nico Valadori, que agora sim é um romanção, tá? Em que desde o primeiro momento a gente conhece Florian, que é um protagonista não binário, que tem muito amor por balé, e esse é um reconto do Quebra-Nozes, então ele é a nossa Clara, entre muitas aspas aqui, né? No sentido de que ele tá no lugar dessa pessoa do nosso mundo que é levado pra um outro mundo fantástico pelo Quebra-Nozes pra salvar esse jardim mágico. Tem muitas referências aqui àquele filme, é o Quebra-Nozes Quatro Reinos, então tem muita referência disso dentro da história, até pela divisão, né, do jardim em Quatro Reinos, e além de referência ao filme da Barbie e várias outras coisas, vários outros recontos. E existe uma profecia em torno desse Quebra-Nozes, de que ele vai ser libertado da sua maldição de dormir o ano inteiro e só estar vivo, acordado, nessa época do ano, no Natal, assim que a Clara chegar. A Clara que é o verdadeiro amor dele. Mas aí o Florian se apaixona por ele. E como que faz? Pois é, vocês vão ter que ler pra descobrir, gente. Mas esse é um romance muito apaixonante. Mais uma vez, é um daqueles casos em que os dois personagens têm muita química desde o primeiro momento em que eles se encontram. O primeiro diálogo deles já é completamente você ficar dando gritinho e ficar... Ai! Meu
meu casal, eu quero. Eu fiquei completamente apaixonada, foi uma parceria que eu fechei com o Nico e é um livro que eu indico muito pra todo mundo que gosta de fantasia. E pra todo mundo que gosta de romantasia, principalmente, né? Porque sim, o amor dos dois tem um grande fator de desenvolvimento aqui nessa história. E é interessante porque o Florence saiu dos anos ali de 1800. Então quando ele vai pra esse mundo fantástico em que gênero não é tanto uma questão. A gente tem outro personagem trans no não binário, no decorrer entre os personagens, né, que estão ali no eixo principal. Nossa, eu me embolei inteiramente pra falar isso. Então é muito bonitinho ver ele entendendo que gênero não precisa ser uma questão, que ele não precisa ser completamente uma garota nem completamente um garoto, e que tá tudo bem, e que, sabe, é um detalhe sobre ele, é um detalhe. Por último, a indicação que vocês vão dizer que talvez eu esteja roubando, que é assim que se perde a guerra no tempo. Que, ai, mas é um livro com viagem no tempo, ai, mas é um livro de ficção científica. Não sei. Por que defendo meu ponto de colocar esse livro aqui? Porque a ciência, a gente sabe que ela existe, né? Afinal, viagem no tempo e duas agências competindo pela guerra no tempo, pelo futuro que eles querem. É um roteiro de ficção científica? Sim. Só que essa ciência aqui não é explicada. Ela fica numa vibe meio holística e mágica, e a gente entende que ela é parte de tudo, principalmente quando a gente fala do Jardim, que é uma dessas agências, né? Da qual é uma das protagonistas. Então eu acho que é não explicado o suficiente pra eu considerar isso uma fantasia. Me xinguem nos comentários se quiserem. Mas aqui a gente tem, então, duas protagonistas que são viajantes no tempo, né? Que fazem missões pra manter o tempo que aquela agência quer que se concretize. E elas acabam se encontrando no meio disso e começam a trocar cartas no meio disso. Mas as cartas que elas trocam, inicialmente como provocações, inicialmente como, nossa, mas vocês são fraquinhos, hein? Não são cartas tradicionais, tipo, não é um pedaço de papel que ela encontra. São cartas, são linguagens muito mais subjetivas e quase místicas, sabe? Quase encantadas. Elas escrevem uma pra outra nas nuvens, elas escrevem uma pra outra nos ossos de uma foca que tava viva. Elas escrevem uma pra outra no padrão de crescimento dos anéis de uma árvore. Entende a complexidade e o poder disso tudo? E óbvio que eventualmente elas vão descobrindo um pouco mais do mundo uma da outra e se apaixonando completamente sem nunca ter se falado cara a cara, sabe? Elas já se encontraram em algumas ocasiões nesses conflitos, mas elas nunca de fato tiveram uma conversa. E ver a obsessão, a necessidade, a fome que elas têm uma da outra é assim. Eu não tenho nem palavras, entende? Mas é muito profundo o que esses dois autores, um deles sendo homem, conseguiram construir para essas duas personagens. E a gente sente o tempo todo o risco desse contato delas duas é muito real. Enfim, eu fiquei completamente obcecada, eu quero muito reler esse livro, mas eu não tenho ele, eu li emprestado de uma amiga minha, inclusive tem vídeo aqui falando sobre, caso vocês queiram ver, eu vou deixar aqui nos cards. Inclusive, vários desses livros, eu acho que todos, talvez, tem resenhas aqui, vou deixando aqui nos cards e na descrição do vídeo também, pra vocês assistirem as resenhas completas e entenderem um pouco mais o que eu achei de pontos fortes e fracos, né, já que aqui é só uma listona, eu não vou destrinchar tanto assim. Enfim, pessoas, só isso tudo. E não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, me acompanhar nas outras redes. O último vídeo que saiu por aqui foi um vlogão de escritora, então se você gosta de saber um pouquinho mais sobre os processos de escrita e sobre o caos que rola nos bastidores, vai lá assistir, tem alguns eventinhos também que eu fui como escritora recentemente e achei legal gravar pra vocês. É isso, vejo vocês no próximo vídeo e tchauzinho!